Macalossi. Bom dia. É isso mesmo, Thaís. Bom dia para ti, para o Pedro, para todos os nossos ouvintes e telespectadores. Enquanto isso, no Oriente Médio, o Irã é varrido por uma onda de manifestações e uma onda de repressão patrocinada pelo regime teocrático dos ayatolás. Não há um número oficial divulgado, mas organismos internacionais apontam para mais de 500 mortes. Resultado dessas ações das milícias do governo colocadas na rua para impedir as pessoas de protestarem contra a continuidade do governo, uma ditadura religiosa que existe no país desde a queda do regime do Shah na década de 70. Há hoje um clima de beligerância política interna e de desconforto da população, com uma crise econômica que assola o Irã, somada a uma crise política decorrente do enfraquecimento do regime depois do bombardeio ordenado por Donald Trump à infraestrutura nuclear existente no país. O Irã, ao longo dos últimos 40 anos, se constituiu como uma força política desestabilizadora para o Oriente Médio. Não apenas tendo como alvo principal o Estado de Israel, mas outras nações árabes, notadamente a Arábia Saudita. O Irã utilizou-se de sua infraestrutura econômica para subsidiar o eixo da resistência, que é a denominação dada aos grupos terroristas que agem na região. Dentre eles, os Houthis, que são piratas que atuam nos mares que circundam o Oriente Médio, mas também o Hezbollah, sediado ao norte de Israel, e o Hamas, localizado na faixa de Gaza. Os ayatolás também queriam constituir um programa nuclear que resultasse numa bomba atômica. E tudo isso foi por água abaixo no final de 2025, quando a operação militar norte-americana que destruiu as usinas localizadas nas regiões mais remotas do país e estruturadas próximas a montanhas, de modo a dificultar qualquer tipo de ação militar. A partir desse ataque, a situação política do regime se enfraqueceu consideravelmente, porque expôs uma fragilidade estrutural dos ayatolás. Inclusive o ayatolá Khamenei, que é o líder supremo do regime, teve que se esconder durante esse período. E agora a situação política eclode nessas manifestações porque a população observa no momento uma janela de oportunidade. E é até curioso que o Irã, que ao longo de séculos foi uma nação efervescente na pesquisa científica, na matemática e na filosofia, um país de origem persa, hoje convive de forma a sustentar uma estrutura social moderna, com uma população jovem, uma população que acessa a internet, mas que é governada por um obscurantismo religioso teocrático. Ainda não se sabe qual é a capacidade dessas pessoas nas ruas transformarem o país ou obrigarem a uma abertura política. Mas, sem sombra de dúvidas, talvez nunca, numa história recente, o regime ayatolá esteve tão exposto e enfrentando tantas dificuldades. Isso ainda com o governo americano com a mira apontada para Teherã. De volta no estúdio. Obrigado, Macalossi. O Rodrigo Vilela está com a gente direto de Brasília para trazer informação sobre uma reunião importante que acontece relacionada ao escândalo do Banco Master hoje na capital federal. Bom dia, Vilela. Bom dia, Pedro.